Vamos lá então falar de Botafogo e Santos, o ex-líder enfrentando o incaível time do Santos, o Botafogo que é o segundo colocado, o Santos é o 14º. Esse jogo está marcado para o domingo às 4 da tarde no estádio do Newton Santos. Temos aí o histórico desse confronto, 116 jogos, um duelo de muita tradição, 38 vitórias do Botafogo, 32 empates, 46 vitórias do Santos, 162 gols do Botafogo, 195 gols do Santos, 357 gols marcados no total, uma média de 3,07 gols por partida, bastante gol nessa história, e eu tenho certeza que os anos 50, 60 ali contribuíram muito, né? Garrincha, Pelé, espetacular esse confronto que traz uma saudade, dois dos maiores times do futebol brasileiro de todos os tempos, porque tiveram dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Nos últimos 5 jogos, uma vitória do Botafogo, 2 empates e 2 vitórias do Santos, né? O Botafogo e Santos empataram no primeiro turno, o jogo na Vila Belmiro, aquela partida maluca ali, né? Santos 2-2 com o Botafogo. O Botafogo ano passado, lá no Newton Santos, ganhou por 3-0 do Santos. O Santos tinha vencido o primeiro turno por 2-0. O Santos tinha vencido por 2-1 o Botafogo lá em 2021. E aí, em 2020, a gente tinha tido... Aliás, em 2021, que era o Brasileiro de 2020 ainda, né? Foi em janeiro de 2021. E esse confronto foi em 2020. Dia 20 de setembro, no primeiro turno, o Botafogo empatou com o Santos em 0-0. Nos últimos 10 jogos, são 2 vitórias do Botafogo, 4 empates e 4 vitórias do Santos. Então o Botafogo tem esse pequeno jejumzinho aqui, até porque o Santos gosta de jogar lá, tá? No Newton Santos. 11 confrontos já entre essas duas equipes, 4 vitórias para cada lado e 3 empates, Faraó. Tem equilíbrio até jogando no Newton Santos que não era o tapetinho, e agora é o tapetinho. E aí, Thiago Nunes, tempinho a mais, né? Jogando em casa, pressão de torcida, vai fazer efeito? Cara, acho que é a última flechada, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, já diria o Everaldo Marques aí, que hoje em dia tá na Globo, mas passou muito tempo na ESPN. Enfim, acredito que é complicado, viu? É complicado. O Thiago Nunes deu um azar na peste, né? Porque pegou uma data FIFA, em vez de ter tempo para treinar o time, teve que ter jogo. Então, assim, é complicado. Entrou num caminho ali também meio difícil. A parte boa pro Thiago Nunes, no caso, é que mesmo que o título não venha, acho que vão ter uma tranquilidade para ele manter, né, um trabalho para o ano que vem, porque, enfim, Será? já que você Otimista, hein? acha, pô, mas ele chega no meio, chegou com tudo se lascando já no caminho andando. Sei lá, vamos ver. SAF aí costuma ser mais tranquila, mas a gente também não sabe mesmo como pode acontecer. Complicado, hein? Complicado. Eu acho que segura mesmo que ele não classifica, a não ser como a gente falou, se ele cair lá para sexto, aí acho que queima um pouco o filme dele. Mas se ele terminar segundo, terceiro ali, não sei. Eu acho que pro Botafogo é agora, cara. Não tem como. É agora ou nunca. É agora ou nunca, Belatini. O Santos é incaível, é verdade. Vive um momento melhor que o Botafogo, mesmo estando muito pior na tabela. Mas não dá mais. Ele foi empurrando com a barriga até não ter mais como. Agora é a primeira rodada que ele realmente não tá na liderança, nem virtualmente, se ganhasse os pontos e tudo mais. Vamos ver como é que reage esse elenco, né? Que por enquanto tem reagido mal, essa é a verdade. O Botafogo ficou se apoiando nesse jogo com o Fortaleza por muito tempo, né? Não, a gente tá perdendo aqui, mas tem aquele jogo lá. Não, a gente tem 2 jogos a menos. Não, tem mais um jogo aqui a menos. Se tiver um jogo ali, a gente vai conseguir. E aí, de repente, esse jogo veio e a liderança já tinha ido embora e não voltou. Né? Então é uma situação complicada realmente para a equipe do Botafogo. Vou trazer um pouquinho dos números dessas duas equipes, né? Tem aqui o comentário já do Cláudio Fernandes, falando que o Botafogo quase a pior campanha do segundo turno, e é quase mesmo a pior campanha do segundo turno. O Botafogo, que é o segundo colocado, tem 61 pontos, são 18 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Em casa é o quinto colocado, 35 pontos, 17 jogos, mas aí tem muito do primeiro turno, né? 11 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 35 gols marcados, 16 sofridos. Aí no retorno é o 18º colocado, a terceira pior campanha do retorno, 14 pontos em 15 jogos. Foi ultrapassado pelo Curitiba agora, com os piores times do retorno. 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, marcou 20 gols, levou 21 gols. Os últimos 5 jogos, em 2 empates e 3 derrotas. A última vitória do Botafogo foi dia 19 de outubro,
faz mais de um mês, 2-1 contra o América Mineiro. Então, mostra bastante o quão ruim está esse time do Botafogo. O Santos, por outro lado, é o 15º colocado, tem 42 pontos, são 11 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. Como visitante, é o nono, né? É uma campanha interessante, até como visitante, 17 pontos em 17 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, marcou 12 gols e sofreu 32. No retorno, esses 32 contam aí muito daqueles 7, né? Atrapalha bastante qualquer conta. No retorno é o 7º colocado com 24 pontos, 15 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, marcou 18 gols, sofreu 24. Tira da conta esses 7 aí, fica, né, a conta fica mais óbvia. Os últimos 5 jogos, teve derrota, teve vitória, teve derrota, teve vitória, teve derrota. Tá assim, tá nesse vai, vem se perde, não se garante, mas tá aí o Santos mantendo essa posição no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ainda tem o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 55 gols marcados, média de 1,6 gol por partida, enquanto o Santos tem o quarto pior. A média é de 1,1 gol por partida, porque são 37 gols marcados em 34 jogos. Na defesa, o Botafogo tem a quinta melhor defesa, com 32 gols sofridos, média de 1,6, enquanto o Peixe tem a terceira pior, 55 gols sofridos, média de 1,6. O Botafogo tem 0,9 gols sofridos por partida, 1,6 para a equipe do Santos. O Santos tem o segundo time que menos finaliza, né, em direção ao gol, 11,9 chutes por partida, e aparece empatado com Goiás e Cuiabá como quem menos acerta o alvo. Uma média de 3,9 chutes que vão em direção ao gol por partida. Já o Botafogo tem 13,4 finalizações por partida, é o 10º time nesse quesito, sendo o sexto que mais acerta o alvo, uma média de 4,7 chutes no gol. Para quem está de olho nos escanteios, né, jogo de poucos, porque a expectativa é baixa mesmo, porque o Botafogo é o terceiro time com menos escanteios, uma média de 4,4 escanteios por partida, e o Santos é o sexto com menos, média de 4,7. Botafogo comete 13,6 faltas por jogo, é o quinto time menos amarelado, foram 83 cartões amarelos levados até aqui, uma média de 2,44 por jogo, e levou 4 vermelhos. Já o Santos tem uma média de 15 faltas por partida, 91 cartões amarelos já recebidos nesse brasileiro, é o 10º time com mais cartões amarelos, 2,67 de média, e é o segundo time com mais jogadores expulsos, teve 8 ao lado do Fluminense, e está atrás apenas do América Mineiro. Faraó, seu palpite seco aqui para Botafogo e Santos. Botafogo. Se for seco, eu vou falar Botafogo. Incrivelmente, vou falar, Belatini. Pode coçar a cabeça, mas eu vou falar Botafogo. Eu não sei, velho, eu não sei. Eu tô com esse feeling aí que é isso. O Santos tá um tempinho aí sem perder. É um time que a gente sabe que de vez em quando dá umas desligadas, do nada, umas rodadas meio inexplicável. Botafogo tá muito tempo sem ganhar. Estatisticamente, uma hora a vitória vem, uma hora a derrota vem pro Santos. Então, assim, tô achando que vai ser essa rodada. Garanto alguma coisa? Nem um pouco. Tô firme igual prego na areia para falar que o Botafogo vai ganhar. Mas se eu tiver que falar seco aqui, um feeling que deu na hora, eu acho que pode ser o Botafogo, sim. O meu palpite é Botafogo também. Tem uma mensagem que chegou aí da Lourdes Maria, falou que o Botafogo tá pagando 95. São 28 anos, nada sem relevante. E aí eu fico pensando, põe-se nessa situação. O Santos tá nesse momento pensando, eu venço e me vingo ali de 95, tá? Vocês me tiraram o brasileiro e agora eu estou devolvendo. Mas ao mesmo tempo está ajudando o Palmeiras, tirando o candidato na briga. E aí, nessa ajuda do Palmeiras, a gente vai lembrar 2014, né? Quando o Santos podia ter rebaixado o Palmeiras e acabou vencendo aquele jogo contra o Vitória. Se perdesse, o Palmeiras estava rebaixado. E depois daquilo, complicou tanto sua vida. Então, será que o Santos vai mais uma vez ajudar a equipe do Palmeiras? Deve estar passando. Também não pode escolher muito, né? Tem uma briga contra o rebaixamento. E, o torcedor santista, nesse momento, está pensando assim: venço, me afasto de vez do rebaixamento, ou então tem outros 3 jogos, eu posso lidar com isso depois, a diferença é grande ali, depois eu me viro com isso. O Santos hoje tem 42 pontos, tá 4 na frente não vai entrar no rebaixamento nessa rodada. O que eu faço? Né? Mas tem essa questão. Mas eu acho que o Botafogo vence por mérito, sem ninguém entregar. É isso. Não, e o Santos tá numa sinuca de bico, porque se perder tem que torcer pro Corinthians, e se ganhar tá ajudando o Palmeiras. Então, não, assim, o Corinthians joga hoje.
É O melhor verdade, é é isso, o verdade. Corinthians joga Vai hoje. Então, saber já. se o Corinthians já ganha hoje do Bahia e se livra, né? Aí tava assim, menos problemático, né? Claro que tem que É. pensar, o Santos tem que pensar numa vaga na Copa Sul-Americana ainda, tem que disputar alguma coisa, né? Tá fora da Copa do Brasil, então tem que fazer um. Mas vai passar na cabeça. O torcedor, eu sei que o jogador não, profissionalismo, ele vai entrar para ganhar o jogo. Mas o torcedor vai estar naquela. Entregue? Seria bom perder, né? Talvez seria bom. Não sei. É. Uma loucura. Falando até também do Claudio Fernando, que a gente falou da SAF do Botafogo, tá falando. Tem duas SAF que pode cair, não tá dando certo, não. São três, inclusive, tá? É Bahia, Vasco e Cruzeiro. É porque agora não dá para cair mais as três, porque já rebaixou, né? Curitiba e América Mineiro. Então, assim, sobra ali. O Curitiba já tá rebaixado matematicamente? Eu acho que matematicamente ainda Falta um teria mais. pouquinho só. Falta um pouquinho, é. Falta um pouquinho. Então, Falta uma 4 jogos, rodada, são mas 12 assim, pontos. Isso. muito impossível, assim, Já foi. virtualmente rebaixado. Então, assim, sobrou apenas 2. Então não dá para cair 3 SAF, mas é isso. O torcedor brasileiro achou que SAF, Velatini, é o Manchester City. Sabe quantos times na Inglaterra tem dono? Vários, velho. Você sabe quantos dele o cara é um árabe maluco que bota sem parar? Pouquíssimos. Então, assim, o pessoal também tem que entender que SAF não é bem assim, né? Vou falar do meu azar, não. Tudo bem, o Arsenal, por exemplo, é o Kroenke, que é o dono dos Rams na NFL também. E ele tem aquela política, não é assim, investir dinheiro. O time meio que anda com as próprias pernas. O time vai se arrumando. Ele não fica despejando. Aí você tem lá o Newcastle com dinheiro infinito, o City. Vamos ver se as coisas vão mudar depois dessa punição aí que teve pro Everton. Não sei não. Daqui a pouco, uma hora vão ter que fazer alguma coisa. Uma hora vão ter que fazer alguma coisa. E só em relação à SAF também, a SAF do Botafogo, para mim, já perdeu qualquer. Porque é estrangeiro e tudo mais. Depois de fazer dossiê falando que o time tem isso, que tem aquilo, olha, acabou, né? Essa SAF aqui é safada, é isso aí. O time é safado. Né? O time que vira SAF agora é o time safado. Boa essa, hein? Boa, vamos ver.